Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meu irmão, quero deixar esse aviso breve para você que está nos visitando pela primeira vez. Nós estamos há um tempo já nos debruçando no livro de Eclesiastes. Então estamos passando por sessão, versículo por versículo, trazendo ao nosso coração aquilo que a palavra de Deus tem falado ao nosso coração através desse livro, que muitas vezes ele é bem indigesto, bem difícil de ser lido, mas que tem falado ao nosso coração. Hoje o tema da mensagem é no Espírito e na Verdade. Pode abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos hoje ser ministrados do verso 1 ao verso 7. E eu te peço mais uma vez, meu irmão, para o seu celular aqui, por favor, use a sua Bíblia física. Pastor não trouxe, acompanhe na projeção. O nosso telefone não rouba muito a nossa atenção, mas muito a nossa atenção. E muitas vezes você vai sair daqui sem ser alimentado, porque foi roubado o seu tempo aqui dentro. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vivemos em um tempo onde as palavras, elas são ditas e lançadas com muita facilidade. O advento das redes sociais, e quando nós estamos nela, o que nós vemos lá muitas vezes são uma rede repleta de promessas, discursos, frases de efeito. Só que também, por ela e a nossa sociedade, a forma com que nós nos comunicamos hoje, ganhamos ousadia, ganhamos espaço para falar e opinamos muitas vezes sem pensar. Falamos sem refletir sobre aquilo que vamos falar, sobre o peso e resultado das nossas palavras, porque se tornou tão trivial. Aquilo que ela falava de frente a frente, olho no olho, como se tornou distante, ela perde um pouco do peso, e com isso vamos perdendo também um pouco do filtro e da reflexão sobre o que pensar antes de falar. Falta coerência também entre o que se fala e o que se vive. Vemos muito isso na rede social. Muitas vezes conhecemos a pessoa de perto, vemos o seu discurso, a sua postura, e sabemos, não bate a realidade. Logo são palavras vazias. Só que então, nós vemos um homem e ouvimos um homem sábio, que se colocou a entender o sentido da vida, mas enquanto ele vai colocando os seus olhos na vida debaixo do sol, ele não para simplesmente na futilidade de viver para o agora. Vamos percebendo que Salomão, ele vai abrindo os seus olhos e vai nos alertando, aconselhando sobre mais questões que envolvem a nossa vida. Muitos comentaristas vão dizer que como o livro de Eclesiastes não tem uma linha, não tem um sentido linear de assunto, é como aquela pessoa que começa a falar devaneios, começa a falar sobre alguma coisa, e quando ele vai se debruçar, ele percebe que é muito maior do que ele queria dizer. Ele vai expandindo o seu pensamento, ele vai abrindo os seus olhos, e nisso vamos ver. Aquele homem que começou a sondar a vida lá fora, a vida fútil de viver só por agora, e fala sobre trabalho, fala sobre morte, fala sobre bens, sobre tempo e sobre várias outras coisas. E ele se apresenta de uma forma interessante, como falamos no primeiro sermão, como o Corelete, o pregador, aquele que discursa. Só que nesse trecho que vamos ler, é a primeira vez que de fato ele se coloca como um pregador propriamente dito, porque ele não só vai discursar, mas vai discursar para a vida na igreja, para a vida no culto e a vida
no templo. E agora ele fala à congregação. E você vai perceber, se você e eu somos alvo do que Salomão vai dizer hoje, um comentarista chamado Derek Kidner, ele diz que essas palavras de Salomão que vamos ler hoje são para a pessoa bem intencionada, que gosta de cantar e que chega alegre na igreja, mas que ouve apenas com o ouvido e que nunca chega a fazer o que se ofereceu a fazer para Deus. De outra forma, o pregador está falando diretamente a nós, irmãos, todos nós que vamos à igreja. Às vezes você pode estar aqui e é a primeira vez que seus pés tocaram na igreja. Tocou é algo dessa palavra. Você pode ser pego como caminhando nessa forma de cultuar errada que Salomão vai trazer. Essa mensagem de hoje não são direcionadas para alguém que não vive igreja e principalmente não tenha ela como algo, um sentido para a vida. Ela é direcionada totalmente para nós, para as nossas vidas. E hoje, Deus separou esse tempo para nos direcionar, porque o alerta é urgente. Versículo 1 do capítulo 5, nós lemos: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer o sacrifício de todos que fazem o mal sem se dar conta. Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Apesar das frustrações com a vida debaixo do sol, o pregador Salomão não simplesmente acreditava em Deus, mas se dedicava completamente à adoração. Quando nós nos deparamos com essa palavra, essa forma dele iniciar o guarde o pé, o que ele está trazendo para o nosso coração é: tenha cuidado, atenção, quando você entrar na casa de Deus. É um alerta e uma luz sendo lançada de Salomão, já iniciando. Não se achegue de qualquer forma na casa de Deus. Não se achegue de qualquer forma na presença de Deus. E eu quero, de forma inicial, deixar claro que toda a questão de adoração a Deus e sua santa presença não necessitar de um local específico, e sabemos que Deus hoje não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em corações daqueles que por Ele foram encontrados. Ter esse entendimento correto, que Deus não se limita a um lugar, não descarta a solenidade do lugar onde a igreja invisível, o corpo de Cristo, se reúne de forma visível. E esse lugar chamamos sim de casa de Deus, lugar onde de forma intencional dedicamos tão somente para adoração ao nosso Deus. E eu quero já iniciar falando isso ao nosso coração, antes que ele tente nos enganar e começar a colocar no nosso pensamento que o que Salomão está tratando é coisa do Antigo Testamento. Mas entenda, ainda existe, sempre haverá a solenidade do encontro dos membros do corpo de Cristo. Por isso ainda se torna aplicável. Deus ainda requer solenidade, atenção e cuidado quando nos adentramos e nos reunimos como igreja e corpo de Deus, principalmente nos lugares que de forma intencional dedicamos a Ele. No Novo Testamento, no início da igreja primitiva, nós vemos algo assombroso. Um casal é fulminado por Deus por contar uma mentira. Aos apóstolos? Não. Ao Espírito Santo. No lugar como comunidade. A solenidade e o cuidado de Deus ainda permanece.
E Salomão já nos traz um alerta. Fique atento com a forma como que você chega na presença de Deus, na comunhão dos santos. Fique atento. Não chegue de qualquer forma, não chegue de qualquer maneira, porque há solenidade. E para aprendermos a chegar de forma cuidadosa, não temerosa, não com medo, não é isso que Salomão estava trazendo ao nosso coração, mas é o temor a Deus. É um coração que reverencia e entende diante de quem nós estaremos. E aí, diante do alerta de Salomão, com cuidado, guarde o teu pé quando fores da casa de Deus, comece a ter uma pergunta para mim e para você: como estamos chegando nos lugares de culto público? De forma inicial, como está o seu coração para a reunião dos santos? Como está? Como você se porta? Como que você olha para esse lugar, no qual de forma intencional dedicamos ao Senhor? Ou você tem usado uma muleta de que Deus habita em qualquer lugar e logo você pega e chega também aqui como se fosse em qualquer lugar? Como temos chegado? Porque Salomão vai trazer para nós um alerta que há uma forma errada de adorar o Senhor. Há uma forma errada de nos portarmos diante da presença de Deus. Entenda, o seu pensamento, a sua visão para esse lugar, para esse momento, o seu anseio, o seu desejo ou a falta dele moldará a sua forma de chegar, meu irmão. Como que você pensa para esse lugar? Qual são os seus olhos? Se perguntar a você como você avalia o lugar, o local de culto público ao Senhor, qual que é a sua visão para esse lugar? É só mais um lugar? É só mais uma programação? É só mais algo da sua agenda? Se for assim, meu irmão, você vai tratar aqui como qualquer coisa, ao menos como Deus quer que tratemos. E há uma pergunta para mim e para você: será que eu e você hoje guardamos os nossos pés quando entramos na casa de Deus, ou chegamos de qualquer forma, como se tivéssemos chegado em qualquer outro lugar? Entramos na igreja, saímos, entramos no supermercado, entramos no restaurante, em qualquer outro lugar, de qualquer forma. Entenda, eu não estou falando aqui, meu irmão, eu não estou falando sobre legalismo aqui. Não é isso que Salomão estava trazendo no nosso coração, mas é o entendimento diante de quem nós estamos. Sabe por quê? Como a igreja perdeu esse senso e se abraçou numa verdade para trazer com que essa verdade fosse o fundamento de viver uma vida de forma libertina, é o que nós estamos vendo na igreja no dia de hoje, irmão. Que culto, você não sabe se é culto ou se é uma balada, irmão. Que já não existe uma vestimenta apropriada. Irmão, um visitante que nunca encontrou Cristo, irmão, ele pode entrar de qualquer forma ali, irmão, não vão barrar ninguém. Mas o crente que foi encontrado por Cristo de ser filho de Deus, a forma como que nos postamos, irmãos, diz muito como que nós olhamos para esse lugar. E por muitas vezes as pessoas não guardarem o pé, a igreja, o templo, o lugar de cultuar a Deus em comunidade se tornou só mais um lugar. E Salomão vai trazendo isso para nós. E aí eu quero trazer o meu e o seu coração aqui, meu irmão. Como que você chegou aqui hoje? Você desligou sua televisão lá rapidão para vir para o culto? Como é que foi? Ou você se colocou durante o dia dizendo assim: cara, hoje eu vou estar na casa de Deus, com os meus irmãos cultuando. E esse pensamento molda a nossa postura. E esse pensamento molda o nosso anseio, o nosso desejo, molda a forma com que nós olhamos.
Irmãos, eu acho muito interessante porque vamos nos perdendo na caminhada, vamos achando tudo muito comum, e o ser humano tem esse mal de todos os dias e de sempre. Olha como é que minha filha mais velha é maravilhosa, gente. Olha ela, gente. Ela vai fazer 10 anos. Nossa! Agora vai brigar comigo em casa, tadinha. Meu neném vai fazer 10 anos, dia 25 agora, minha princesa. Me fez pai, né, meu amorzinho? Hein? Você sabe que depois eu vou te abraçar, cuidar, depois nós vamos rir disso aí, né? Eu sempre falo com ela, eu cuido, depois eu racho os bicos, os tombos, essas coisas. É, pai. Mas a vida foi feita para sorrir também, né, irmão? Então, a primeira coisa que Salomão vai trazer para nós: tenha cuidado como você chega. Quem acompanhou o que passou de forma política essa semana em nossa nação? Quem acompanhou um pouquinho? Irmão, não perguntar se é a favor, não, só fala se você acompanhou um pouquinho. Se é a favor, se pode, você ficou feliz, triste, não é esse aqui. Mas você percebe que o ambiente, ele requer até uma forma de linguagem diferente? Você percebe, irmão? Que um cutuca o outro, chamando o outro de Vossa Excelência. Você percebe a ironia, mas o respeito continua, porque ele sabe diante de quem e com quem ele está falando. Só que nós perdemos isso na casa de Deus. E aí qualquer formalidade se tornou, sabe o que, irmãos? Agora se tornou legalismo. Qualquer forma de olhar santo para a solenidade do culto se tornou agora farisaísmo. Nada mais do que o Senhor sabe do meu coração, sabe, por isso que Ele pede: guarda o teu pé, porque Ele te conhece. O ser humano, irmão, não tem limite não. O rapaz chega para pedir a mão da menina para namorar, no primeiro dia, irmãos, ele quase tira o sapato e limpa o pé para ir para casa da sogra para não sujar o chão, irmão. Passa 5 meses, ele está deitado, pé esticado no sofá, porque o ser humano não tem limite. Não é assim? Não é, gente? Lá em casa eu já falei que quando chegar a minha vez, eu vou falar com ele: você vai comer, mas vai comer sentado aqui. As minhas, você não vai fazer isso com o meu namorado, não? Eu vou fazer pior ainda. Sabe por quê, irmãos? Vamos nos acostumando, mas não podemos fazer isso na casa de Deus. Salomão então vai nos dizer que existe uma maneira certa e uma maneira errada de nos aproximarmos do culto público de adoração ao Senhor. E aqui, irmãos, entenda, mesmo que no tempo de Salomão ainda estivesse presente o sacrifício de animais, não é sobre isso que ele está falando quando diz sobre sacrifício. Você vai perceber que ele vai nos orientar o quanto aquilo que sai dos nossos lábios. O que Salomão está pontuando de forma clara é a adoração pública a Deus, as palavras entregues ao nosso Deus. E a maneira correta, a primeira forma de chegar a Deus: primeiro, temor ao Senhor, entendo o lugar que eu estou entrando. Segundo, é vir com os ouvidos bem abertos. Existe uma forma correta: primeiro, temor, reverência. Segundo, chegar-se para ouvir é bem melhor. Você já parou para pensar que ao chegar ao culto, à casa de Deus, antes de falar, antes de liberar palavras, deveríamos estar prontos para ouvir? Porque nós somos apressados a falar, em mostrar a Deus o nosso coração, nossas petições, nossa entrega. Mas será que algum dia já chegamos em silenciosa devoção, aguardando ser direcionado pela doce voz do nosso Deus? Será que um dia, muitas vezes, nós saímos do momento de oração e dizendo: Deus nunca falou nada no meu coração? É lógico que nós não para de falar. A gente não cessa. A gente consegue ficar durante 30, 40 minutos, 15, 10, 20, o tempo que você tira para a oração, nós falando do início ao fim. A gente não consegue ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E Salomão diz: guarda o teu pé,
ao entrar na casa de Deus, e muito melhor é chegar para ouvir. Irmãos, eu sei que todo mundo que veio aqui tem algum pedido para fazer, tem uma demanda, tem um pedido de socorro, tem uma súplica ao Senhor, mas vamos aprender com Salomão. Ao chegar, tome o seu lugar, cumprimente os seus irmãos, mas de forma silenciosa. Aguarde ouvir a voz do Espírito Santo direcionando para como Ele quer ser adorado naquela noite. Nós temos perdido a sensibilidade de ouvir. Segundo Salomão, um bom preparo para o momento do culto de adoração ao Senhor passa por perguntas como: eu estou preparado para ouvir a voz de Deus? O meu coração está aberto para a instrução espiritual? Os meus ouvidos estão atentos à mensagem que eu ouvirei da Bíblia? Qual que é o anseio do seu coração para essa noite? Como você se coloca diante da mensagem declarada de Deus? Ouvindo um sermão, esses dias eu coloquei até no grupo da igreja, quando numa fração da parte do sermão do pastor Jonas Madureira, ele fala sobre quando nós estamos diante da pregação, quando estamos diante da mensagem declarada, estamos no ambiente de milagre. E ter esse entendimento muda tudo, porque muitas vezes nós estamos cansados, destruídos, chateados, tristes, o que a gente faz aqui em casa, porque temos uma visão errada sobre o culto. Se entendermos que enquanto a palavra de Deus está sendo declarada aqui, o milagre de Deus pode chegar na sua vida, eu venho, no dia que eu estou pior, aí que eu venho. E não é para você chegar, irmão, e ser o amigão da galera, não. É você vir para o culto de adoração em silêncio e se deparar com a palavra declarada de Deus, que pode transformar a sua vida. Qual que é a sua visão para isso? Porque se cremos que a palavra de Deus e a sua presença é poderosa para transformar vidas, por que não nos colocamos nesse lugar quando precisamos de fato? Por que nós não nos achegamos quando tudo vai mal? Quando eu estou mal, quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando a semana foi toda negativa, aí que você precisa vir, porque você crê no poder da presença da palavra de Deus. Mas esperamos estar tudo bem à nossa volta, sabe por quê? Porque o culto público se tornou só mais uma agenda social na nossa vida, por isso chegamos de qualquer forma. Escolhemos o pregador do dia, escolhemos o professor DBD, escolhemos a programação semanal, fazemos isso porque nós não amamos a palavra de Deus. Entenda, eu sei, irmão, todos que estão perto de mim me conhecem, eu sei que muitas pessoas estão aqui, irmãos, proximidade a mim também, está tudo bem por isso. Irmão, você sabe que eu não sou eterno, não, irmão. Posso morrer amanhã, mas... E aí? Agora eu não vou no culto mais porque eu só vou no culto quando eu passo o dado e prego. Mas, irmão, sabe por que não é por mim, irmão? Isso é pela palavra de Deus, irmão. Eu só sou mais um jumento aqui falando, como a palavra do Senhor usou tantas pessoas para ser transformado. Mas sabe o que transforma? Não é o mensageiro, mas é a mensagem que ele transforma. Irmãos, e quanto menos aparecer de nós, melhor é. Porque você tem que entender, tudo que for de ruim da pregação, isso aqui não é aquela falsa modéstia, não. Tudo que for de ruim, tudo que for de errado, é só dardo. Mas o que for de transformação para as nossas vidas, é o Espírito Santo soprando a sua palavra nos nossos corações. Mas você precisa entender essa verdade, e a sua visão para o culto vai mudar. Chegar-se para ouvir é melhor do que chegar apressado e entregar a Deus os nossos lábios. Sabe por quê? Salomão está dizendo: aquele que chega apressado para adorar e não está pronto para ouvir, vai entregar uma adoração de tolo. Como nós temos que chegar? Paulo, Romanos 10:17 diz:
e nos revela que a fé vem por como, irmãos? Como que a fé vem, irmãos? Vem pelo ouvir. E o ouvir, a abertura dos nossos ouvidos espirituais vem pela palavra de Cristo. Precisamos estar diante da palavra de Deus. Não estamos porque nós não acreditamos no poder da palavra de Deus. Isso é uma realidade. Por isso que nós não lemos a Bíblia, por isso que nós não oramos, porque nós não cremos de fato no poder que há na presença de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para trazer essa realidade ao teu coração, para transformar as nossas vidas. E eu creio que há poder na palavra de Deus para transformar os nossos corações nessa noite. Primeiro, para nós olharmos de outra forma para o culto, para chegarmos entendendo a solenidade que é, de entender o lugar que nós estamos e diante da palavra poderosa que ouviremos. Só que nós encontramos um dilema em nosso tempo, como iniciei. Vivemos em um tempo de muitas vozes, muitas pregações, muitas mensagens. O mundo prega, irmãos. O mundo prega muito. E sabe quem é o melhor pregador aí dos nossos desejos, irmãos? Como eles pregam a nós. Logo o problema se torna ouvir, porque tantas vozes exigem a nossa atenção. Salomão é direto, melhor é ouvir do que entregar uma adoração de tolo. E essa adoração não só é vão, como faz mal se muitas vezes dá conta. Sabe por quê? Porque eu entrego palavras desconexas, pois não tenho um coração que ouve, e acabo entregando palavras falsas, não sinceras, por falta de conhecê-lo. Irmãos, alguém já se deparou com a situação de você dar uma informação bem veemente, a pessoa fala assim: não, mas isso não é a ponto com a realidade. E aí você passou essa informação que você ouviu de alguém, já passou por isso, você fala assim: não, isso aqui acontece dessa forma. A pessoa: não, mas eu sou perito no assunto que você está falando, não bate com a realidade não. E aí você fica assim: vai, eu acabei de trazer a informação, por que eu trouxe? Que eu ouvi uma voz errada. Muitas vezes somos assim. Estamos adorando a Deus, vivendo de uma forma que Deus nem nos pediu. E como saber que Deus nos pediu? Ouvindo a sua voz, nos deparando com a palavra dele. Salomão continua, verso 2 e 3, ele diz: que a sua boca não se precipite. Amém? Aleluia, irmão. E nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, olha aqui, irmãos, sejam poucas as suas palavras. Irmão, o crente deveria ser um povo que Deus fala nessa terra, principalmente na presença de Deus. O pastor quer que ele não. Sabedoria, o sábio fala pouco. Sabe quem fala muito? O tolo. Eu vou usar tolo que é melhor. Vou usar a palavra de Salomão aqui que é melhor, né? O tolo fala demais. E dá bom dia para alguém, não dá? Porque das muitas preocupações vem os sonhos. E do muito falar, palavras tolas. Em algumas versões, palavras necias, loucas. Salomão nos mostra então que ele não se preocupa somente com a maneira que ouvimos, mas também com aquilo que dizemos. A sua primeira exortação a nós foi o que? Ouça. Amém? Chegou para o culto, meu irmão. O próximo culto, quarta-feira, você vai estar trabalhando, deu 18 horas, bate o seu cartão, tudo dedão lá. Chega para cá, já começa a preparar o seu espírito. Eu vou ouvir a voz de Deus. Porque a gente fica cheio de pedido, irmão. Quando eu chegar lá, eu vou pedir a Deus, manda embora esse gerente chato, manda agora não sei o que, me dá promoção disso aqui. Não, irmãos, acalma o teu coração e vem com o coração preparado para ouvir. Primeira coisa que Salomão vai trazer para nós. Só que depois ele vai trazer para nós que aquele que nunca tem o hábito de parar para ouvir, ele sempre será precipitado no falar e sempre será imprudente no falar. Irmãos,
o que não escuta é sempre o que fala muito. O que nunca se depara com a palavra de Deus, e para se deparar e se debruçar e ouvir a voz de Deus, é o que mais fala sobre Deus. Mas nós percebemos muitas vezes que é incoerente, porque não bate com a realidade. E aí há um lugar mais perigoso ainda, porque Salomão coloca uma expressão diante de Deus no verso 2. Só que entenda, Deus ele é onisciente, onipresente, amém, irmãos? Então Deus está sempre em todo lugar, Ele escuta e te vê em qualquer lugar, irmão, amém? E nem pega aquela muleta que muitas vezes a igreja usa, olha, o Espírito Santo não entra com você lá na balada, não, entra e fica do seu lado. Sabe aquele lugar que você está pegando escondido? Deus está lá do lado, irmão. Ele é onipresente, ele é onisciente. Sabe que muitas vezes a gente faz isso? Para tranquilizar o nosso coração no pecado. Aí aqui eu estou até errando, mas Deus não está me vendo. Ah, meu mamãe está te vendo. Deus é onisciente, ele é onipresente. Mas o que Salomão está falando, ele não está só falando assim, olha, pare e não precipite em ficar falando em qualquer lugar. Lá também já é bom. Mas principalmente diante de Deus. Quando ele se refere a isso, ele está falando de forma específica a adoração pública, principalmente no contexto de guardar os nossos pés quando estivermos indo para a casa de Deus. Irmãos, Deus requer que sejamos cuidadosos com o que dizemos na adoração, quando oramos e quando pregamos. E aí é uma pergunta para mim e para você: estamos sendo sinceros com aquilo que dizemos quando nos levantamos em adoração? Ou simplesmente falamos e cantamos hinos, recitamos orações sem refletir o mínimo sobre o seu significado? Como caminhamos? E é sobre isso que Salomão está dizendo: não se apresse a falar, principalmente diante de Deus. Irmão, se tem uma prática que eu tenho agora, às vezes eu estou aqui no meu lugar, e aí, principalmente quando o louvor vai trazer uma palavra, alguma música nova, alguma coisa assim, a primeira ação que eu sempre tenho é nunca cantar. Eu leio a letra e tento refletir sobre ela, para entender o que a canção está falando, para que depois eu possa pronunciar aquelas palavras, não por ser perfeito e me encaixar no que a canção diz. Porque muitas vezes, né, teve muito tempo aí na rede social batendo, você está cantando essa música, eu estou entregando tudo, irmão, isso é balela, irmão. Nós vamos estar em falha em muita coisa. O que eu preciso fazer é refletir, e eu entendo, cara, essa canção eu não vivo, então agora eu vou deixar de cantar, não. Eu torno essa canção uma súplica sobre a minha vida. Eu estou entregando tudo, e aí você canta, e na sua mente você fala: Senhor, que seja uma realidade na minha vida, que não sejam palavras tolas saindo da minha boca de forma apressada, mas eu estou entendendo o que eu estou declarando. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, e nós estamos cantando isso, irmãos, mas essa semana eu busquei a Deus, eu dividi a atenção de Deus com outras coisas, então eu vou ficar em silêncio, porque Salomão disse para mim que eu tenho que ser, que não posso me apressar na palavra, não. Transforme essa canção em uma súplica sobre a sua vida, meu irmão. Não deixe que isso te afaste de Deus, mas faça com que isso te aproxime do Senhor. Então eu pego e transformo aquilo que eu entendo e aquilo que eu me coloco a refletir em um alvo para a minha vida, e não como uma desculpa para escapar da presença de Deus. Porque muitas vezes usamos: como eu não estou perfeito essa semana, como eu não estou bem, o que eu vou fazer? Eu vou cantar com essa canção, vou ligar a palavra, então eu vou ficar em casa. Irmãos, o diabo está te enganando. É lógico, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você assim: meu irmão, chegue lá, não se apresse a sair falando. Pelo menos reflita no que você vai dizer, no que os teus lábios vão lançar, principalmente diante de Deus. Entenda, a repetição de palavras piedosas não significa que nossas palavras vêm de um coração piedoso. O convite para nós nessa noite não é para termos medo de cantar, medo de orar, mas que cada palavra declarada seja fruto de um coração que entende o que está dizendo, e não o resultado emocional do que está à minha volta.
Irmãos, eu lembro uma época que uma canção estourou, nem lembro qual que é essa canção aqui mais não, agora lembrei, mas não vou falar também. A canção estourou, em tudo quanto é lugar. E aquele trem? Aí eu tô assim, deixa eu ouvir essa música. Irmão, e toda a igreja estava cantando. Só que a música, eu vou usar até esse termo, que não vou falar o que é, a música era até burra, o texto da música era ruim. A música não tinha nem nexo, não tinha assim, uma frase não puxava a outra. Era uma coisa sem assim. E aí quando você só olhava o texto dela, que texto ruim. Foi 6 pessoas que fizeram essa música aqui, cada um tinha a incumbência de colocar 2 frases. Cada um numa sala fechada e unir essa música e transformar na canção. Primeiro, era um texto ruim. Segundo, aí quando eu fui começar a pensar nela de forma doutrinada, piorava a situação. Só que o que traz mais dor para o nosso coração? Aí você vai olhar para a igreja como um todo, irmão, está todo mundo cantando. Aí mostra, sabe o que? A igreja é apressada em soltar palavras diante de Deus, porque não sabe nem o que está falando, não reflete sobre o que está cantando e ainda se coloca a cantar. Mostra que nós não ouvimos a Deus e não conhecemos o Senhor. Não é só porque está taxado como gospel, irmão, que é para a gente cantar. Que a gente precisa declarar são as verdades da palavra de Deus. E Salomão vai puxar algo muito interessante para nós. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Por isso que eu tenho que falar menos. Existe uma frase que ficou muito famosa, e ela é o seguinte: quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Ele. Azevedo Vitor, pastor. Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Ele. Isso é um pregador do nosso tempo. Mas existe um outro pregador dizendo, Salomão diz o seguinte: por que eu devo ter cuidado em pronunciar palavras diante de Deus? Por que o meu coração não pode se apressar diante de Deus? Porque o Deus a quem adoramos, ou muitas vezes fingimos adorar, é o Deus soberano e poderoso que governa todo o universo, e aí Ele traz essa verdade para nós. Por que eu preciso ser cuidadoso? Porque Deus está nos céus e você está aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. E esse é um dos melhores versículos da Bíblia para nos colocar em nosso devido lugar, entender a nossa situação, a nossa posição para a posição de Deus. João Calvino falava que conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é a soma de toda a sabedoria. Gregório de Nissa escreveu sobre esse texto o seguinte: sabendo como é ampla a diferença entre a natureza divina e a nossa, permanecemos silenciosamente dentro dos nossos próprios limites. E por que muitas vezes as pessoas seguem pastores que dizem uma asneira como essa? Porque não ouve a palavra. Eu me sinto tão justo quando eu olho para o Senhor, que eu não me sinto inferior a Ele. Meu irmão, a única coisa quando nós olhamos para o Senhor, deveríamos ter vergonha, porque pecamos contra Ele todos os dias. Mas Deus, através do Seu Filho, olha para nós com misericórdia, e ela não é a causa de sermos consumidos todas as manhãs. Essa é a visão que a palavra diz aos nossos ouvidos, mas nós não queremos ouvir. E preferimos cantar asneiras e falar palavras tolas diante do Senhor. Mas o Senhor nos coloca em nosso devido lugar. Sejam poucas as tuas palavras, porque Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é santo, Criador dos céus e da terra, e você é um ser criado. E ainda coisa, escolhe pecar contra Ele todos os dias. Sejam poucas as tuas palavras. Não reconhecer a distância entre os seres mortais, o Deus único mortal, o Criador e as criaturas, o ser criado, nos coloca na posição de frases como essa do Vitor Azevedo sendo ditas no altar e principalmente sendo ainda citadas. Entender essa verdade clara, meu irmão, sabe o que? Nos protege de termos e achar que temos o direito de apontar o dedo na cara de Deus.
Quem nunca pensou, né? Eu vou pressionar Deus, eu vou encurralar Deus, eu vou colocar Deus contra a parede. Meu irmão, quem é você na fila do pão, meu lindo? Essa frase só encaixa nisso, irmão. Meu lindo é só quem é você na fila do pão de Deus, meu lindão, minha linda. Homens que não escutam Deus, falando a homens e mulheres que não querem ouvir Deus e querem continuar falando de forma apressada na presença de Deus. O resultado não é. Quando nós não entendemos que os caminhos de Deus são maiores que os meus, os seus pensamentos são mais elevados, eu ainda quero fazer da minha forma. Paulo, no verso 12 e 13, Romanos 2, 12 e 13, ele diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém, principalmente, irmão, quando olhamos para o Deus que nos criou. Um dos limites que precisamos reconhecer é o do falar. Olha o que Salomão diz: do muito falar vem palavras tolas. Fala para esse irmão que está do seu lado assim: meu irmão, fala menos, meu irmão. Fala com ele, irmão, fala com ele. Principalmente na sua rede social, fala com ele. Fala menos, expõe menos. Irmão, se passa de sábio, irmão. O pessoal está comentando, você fica assim, ó. O cara fala que cara é sábio, hein? Refletindo sobre a vida. Não, irmão, nossa, fica acabando. Não dá munição para a pessoa, não. Mas que argumento furado é que a pessoa, deixa ele achar que você sabe, é bem melhor. Porque ele vê que você nunca pesquisou nada. Olha que bênção, irmão. Irmãos, um dos limites que nós precisamos reconhecer é que do muito falar vem palavras tolas. Irmão, é difícil ser sábio o tempo todo. E quanto mais falamos, irmão, maior a chance de dizermos algo burro. Entenda, geralmente, gente tola é prolixa, fala demais. Não é, gente? Você sempre fala assim, cara, que a pessoa, ela sempre fala uns negócios, né? A gente sempre comenta assim, né? É o que fala demais. Só que nós levamos isso para a vida de Deus. Irmãos, para puxar um outro texto de sabedoria, Tiago 1,19 diz: sejamos prontos para o quê, irmão? E tardio em falar. E aí Salomão continua: quando falar, fale tudo. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Eu falei nada, que eu estou em silêncio aqui, ó. Me passando como um sábio aqui, ó. Eu falei muito aí. Vacilei aqui, perdão. Fui moleque. Errei, moleque, igual o Neymar. Irmãos, e ele continua puxando algo, que o nosso sim seja sim. Irmão, olha só, quanto menos eu falo, Serginho, menos coisa eu tenho para executar. Sabe por quê? Menos promessa eu faço. Não é? Uma mulher está querendo ensinar algumas coisas em casa, fica calado, irmão, muda de como. Não dá data, não dá nada. Fala que um dia você vai fazer, porque ela entende o dia como agora. E eu sempre falo, depois. Ela acha que é depois dessa fala. Rubão, não cai nessa não, Rubão. Se ela falar assim, quem vai varrer esse tal aqui nessa folha de mamão? Você sabe. Se você não falou comigo, ela está conversando com a Bruna no telefone. Deixa elas conversar para lá. Sabe por quê? Quanto menos eu falo, irmão, menos coisa eu tenho para executar. E Salomão vai nos puxar agora para a parte prática da oração. Nós não devemos a Deus somente as nossas palavras, mas também as nossas ações. O que fala muito, fala sem pensar e faz promessas irreais, movidos por sentimentalismo e irracionalidade. Sabe o que o pregador estava observando? Aquele que fala muito, apressado, volumoso no falar, ele fazia muitos votos na presença de Deus, muitas promessas. Mas além de ser tardio em cumprir, como nós homens somos na maioria das vezes, muitas vezes nem cumpria a sua palavra. Aí Salomão diz: fala pouco, porque o que fala muito faz muita promessa.
Só que ele puxa algo para nós, o primeiro conselho dele para nós sobre os votos a Deus, meu irmão. Você fez alguma promessa ao Senhor em oração, em entrega aqui na igreja, algum momento seu, não demore a cumprir. Salomão está dizendo para nós, faça para ontem, porque ele está partindo do pressuposto, sabe o que? Que você pensou e refletiu sobre a promessa que você fez, porque ele vai dizer, não demore a fazer não. Entenda, irmãos, sabemos que é mais fácil fazer promessas do que cumprir promessas, e essas promessas impensadas, emocionais, são promessas de tolo. E esse texto é tão conhecido, e como erramos nele, irmãos, melhor é não fazer o voto do que fazer não cumprir. Irmãos, se isso gera ira em nós, quem já passou por isso, irmão? Alguém prometeu que ia fazer algo para você, você não cumpriu, já passou por isso? Você fica irado, irmão. A pessoa prometeu o negócio, a pessoa não veio, chegou. Agora imagina o Senhor, no qual fazemos promessas em um ambiente de adoração a Ele. Por isso que Salomão está dizendo, se você não vai cumprir, não faça. Por que você vai trazer a ira de Deus sobre você? Sabe por que ele está partindo do pressuposto? Deus não está nem te exigindo isso. Sabe aquela coisa assim, cara, ela nem te exigiu, você se ofereceu e não cumpriu. Você piorou a situação em muito. E a mesma coisa com o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque Deus conhece a gente. É a mesma coisa do filho que chega para o pai, nunca mais vai fazer isso. O pai já olha para o menino e fala, amanhã, depois da manhã. Deus é a mesma coisa que a gente, quando a gente chega com a cara lavada pelo culto, irmão. Momento de louvor, a música levanta, está todo mundo cantando, se for empolgado, você solta. Deus, eu prometo. Deus está te olhando assim, não, vou ver o que vai vir agora. Mas ele já sabe, porque ele sabe de tudo. Deixa eu ver, ele é um bonito. Prometo nunca mais fazer isso. Prometo vir na igreja todas as vezes agora, porque se o Senhor curar aquela pessoa, irmão, olha como que nós somos audaciosos. Se o Senhor trazer a cura daquela pessoa, se o Senhor me curar disso, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Aí Salomão está falando assim, meu irmão, primeiro, você fez, corre para cumprir. Se você não cumprir, é voto de tolo, você está trazendo a ira de Deus sobre você de forma vã. Ator. Por isso, meu irmão, seja um pouco as tuas palavras. Reflita sobre o que você está pensando, meu irmão. Meu irmão, quer fazer uma promessa diante de Deus hoje? Você está aqui hoje, o seu coração está queimando. A partir de hoje eu vou viver mais igreja, eu vou ler mais. Irmão, olha só, final do ano é o ano que Deus recebe mais promessas de leitura de Bíblia e oração. Ele já sabe assim, já, a caixinha da oração, da promessa vai vir que esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas esse ano eu vou orar, vai ser diferente. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano, irmão, a gente usa as coisas da vida de forma espiritual. Aí a gente está querendo emagrecer, que a gente fala, Deus, eu vou fazer um jejum agora, para o Senhor, todo. Irmão, não faz isso, para de brincar. Sabe por quê? Deus está levando a sério, e aí você não vai cumprir, e a ira dele vai vir sobre nós. É o que Salomão está falando. Pastor, isso é muito do Antigo Testamento. É, irmão, com certeza é demais. Ananias e Safira está aí, irmão. Você vendeu o terreno, vendi. Esse aqui você promete ao Senhor, foi o valor todo dela. Com certeza, eu prometi a Deus, o valor todo. Por que você deu acesso do seu coração a Satanás? Por que você decidiu mentir contra o Espírito Santo de Deus? Irmão, vamos orar para a gente encerrar nessa noite. Entenda, promessas vazias de piedade vai trazer sobre você, sabe o que? A ira de Deus. Quer ter palavras, quer entregar a Deus uma postura, não seja emocional. Pensa sobre o que você está trazendo diante de Deus. Lembre de Salomão está dizendo, olha, lembre de onde você está.
ou para quem você está dizendo? Você está falando com Deus que criou todas as coisas, está no céu e você está na terra. O convite para mim e para você nessa noite é aprender a chegar num lugar de culto ao Senhor, primeiramente com temor inundando no nosso coração, e tendo em nosso coração cada dia mais o anseio de buscar ao Senhor de forma que reverencia a Tua presença. Nós precisamos disso. A palavra do Senhor vai dizer para nós, eu quero terminar com essa leitura. Melhor não fazer voto. Ele vai dizer, quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumprir, pois Ele não se agrada de todos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, e nem diga aos mensageiros de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Para o nosso coração aprender o que Salomão trouxe nessa noite, precisamos ter um coração inundado de temor ao Senhor, reverência, entendimento diante de quem nós estamos. Isso faz com que chegamos de forma diferente, prontos a ouvir e muitos reflexivos naquilo que vamos falar. Volte para o seu lugar, por favor, meu irmão e irmã.